Fala, bando! Vamos começar aqui nosso pós-jogo, após esse empate aí do Corinthians frente ao Botafogo lá no Rio de Janeiro, né? Até que, analisando, foi um bom resultado pro Corinthians esse empate. Primeiro tempo do Corinthians, primeiro tempo de time pequeno, horrível, né? Literalmente, o time do Corinthians não conseguia ali segurar a bola. Até a gente entende, né? O Dorival quer poupar, porque acho que o grande jogo nessa semana é em frente aos porcos, né? As Pepas na Copa do Brasil. O primeiro jogo na nossa casa. Então a gente precisa ter os jogadores um pouco mais inteiros. Inteiros eles já não jogam muito bem, imagine desgastados. Então aí, na minha opinião, Dorival fez certo em poupar. Porém, a gente percebe o quanto o nosso time, né? Nós não temos reservas. Nós não temos reservas. É um time literalmente amador que nós temos ali para substituir os nossos titulares, né? Você não pode contar com o Léo Maná, você pode dizer que Léo Maná é um jogador de futebol. Charles, extremamente afoito, não consegue jogar. O Bahia, eu não consigo entender o que acontece com os jogadores da base do Corinthians, né? Na base são jogadores bons, quando sobe, peida literalmente no jogo. Bahia totalmente desconexo do jogo. Foi nulo, errou tudo o que fez. Não dá pra entender o que acontece com esses jogadores da base do Corinthians. Do outro lado, se eu ver do Palmeiras, o jogador mediano, quando joga no profissional, arrebenta e vende uma cifra milionária. Jogadores que não são lá tão bons jogadores assim, mas não sei o que acontece. Não sei o que acontece com o Corinthians. Enfim, pode ver o Hendrick. A maior mentira que aconteceu no futebol brasileiro é o Hendrick. Vitor Roque, uma mentira também. Vamos ver agora com o Estevão. Se vai bater e voltar. Que nem aconteceu com o Vitor Roque. Logo, logo o Hendrick tá voltando também. Mas enfim, vamos voltar a falar do Corinthians. Aí você tem um primeiro tempo ao qual você tem jogadores medíocres. Medíocres no time do Corinthians. E um Botafogo que ainda veio com um time meio misto, o time do Botafogo. O time do Botafogo, eu não acho um time muito bom, Botafogo, vou ser bastante sincero. Acho que é um time mediano também. Porém, é um time que, taticamente, ele tem uma definição. E é algo que o Dorival ainda não conseguiu impor aí no time do Corinthians. Tá uma bagunça o time do Corinthians. Primeiro tempo, eu até tirei um pouco para ver um pouco do Santos. Porque eu não tava aguentando de assistir a porra daquele jogo. Tão ruim que estava. Acho que nós podemos dizer. Léo Maná, infelizmente, não é jogador. Não é jogador. Não defende bem, não ataca bem, não faz porra nenhuma. Eu diria que o Léo Maná, se fosse jogar aqui no futebolzinho que eu faço todo domingo, o pessoal não dava ali o colete para ele iniciar, ele ficaria de reserva. Tão ruim que ele é. Ele tava levando umas invertidas do Nathan Fernandes, que é um jogador mediano que era do Grêmio. Tava parecendo o Ronaldinho Gaúcho. Ganhava todas as bolas. E foi justamente em cima do Léo Maná, o Léo Mamá, que o Corinthians levou o gol. Um cruzamento, um jogador de 1,5 m ganha de cabeça do nosso lateral. E aí teve uma bagunça total, o Hugo Souza se atrapalhou e o Arthur acabou fazendo 1-0 para o Botafogo. Pouco, por aquilo que o Botafogo tinha ali de pressão para cima do Corinthians. E o Corinthians não conseguia tocar uma mísera bola, não tinha infiltração. Não tinha toque de primeira. O time do Corinthians só pega a bola e toca pra trás. Pega a bola e toca pra trás. Chega no Hugo, é chutão, perde a bola. Foi isso o primeiro tempo do Corinthians. Um time totalmente bagunçado, sem alma. Aí no segundo tempo, o Dorival vai e faz alguns ajustes. Coloca Yuri Alberto, Memphis, Bidon e Mateuzinho. O Mateuzinho que não é um jogador, podemos dizer, bom. É um jogador mediano. Mas a diferença que ele faz quando entra no time do Corinthians é algo incrível. Por quê? Você tem Léo Maná. Quando você tem Léo Maná, você tem Félix Torres. E apenas com essas 4 modificações, aí ele tirou, logicamente, o Léo Maná, pelo amor de Deus. Charles. Ele tirou o Romero, que Romero também não fez birosca nenhuma. E tirou o Bahia, que também
Acho que ele é o sócio torcedor plano inclusive, ao qual assiste o jogo dentro ali do campo. E aí, incrivelmente, o Corinthians dominou o segundo tempo. Foram dois times em um jogo só. Eu acho também que o Botafogo achou que tava tão fácil o jogo. Tipo, era a quinta série contra o primeiro ano. Era isso o jogo, parecia. E o Botafogo acabou dando uma descansada. Falar, esse time é muito fraco. E o Botafogo que se acha time grande. Time grande, pra mim, é questão de torcida, não é quem está ganhando no momento. E pra mim só existe 4 times grandes no Brasil: Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Esses, pra mim, são os 4 times grandes do Brasil. As 4 maiores torcidas. O resto é o resto. Botafogo não é um time grande. Saiu o John Textor, acabou o Botafogo. Tá? E eles acharam que iriam ganhar. E aí, descansaram. Olha a diferença que faz o Mateuzinho. O Carrídio, que não tava jogando porra nenhuma, começou a jogar um pouquinho. João Pedro Choca, Kaká começaram a dar uma segurança incrível, só pelo fato de ter jogadores um pouco melhores. E aí vem, nós precisamos literalmente contratar. Nós precisamos ter reservas. Porque um cara ruim, ele acaba ferrando todo o esquema. É incrível. Há 2 semanas eu estava jogando futebol, eu estava num time péssimo. Eu estava pisando na bola. Eu, errando os gols incríveis. Quando eu fui para um time um pouco melhor, nossa, até de trivela eu estava dando, fiz 6 gols. É assim no futebol, também profissional. Você tá num time ruim, os jogadores não têm confiança. Não conseguem atacar, não tem confiança em dar aquele passe um pouco mais difícil. Até mesmo passe fácil. O Léo Manai não dá um passe para frente. O Charles não dá um passo para frente. Pega a bola e para trás. Ultrapassar, nem pensar. Colocou os jogadores um pouco mais de qualidade, o Botafogo não viu a cor da bola no segundo tempo. E o Corinthians teve uma chance muito grande de fazer ali um empate de 1-1 com o Yuri Alberto, que perdeu cara a cara com o John. E o Corinthians pressionando, pressionando. Não naquela volúpia, porque aí falta também jogadores de chegada. O Ranielli começou a se soltar ali pela direita e começou a dar bastantes opções ali pro ataque do Corinthians. Então a direita ficou ali o principal caminho do Corinthians, com o Mateuzinho, Ranielli e o Carrídio chegando. E até que aí, ó, os 39, 40 minutos do segundo tempo, uma cobrança de falta, a bola sobrou no meio da área para o Memphis e ele fez o empate 1-1 Corinthians. Daí em diante foi um jogo ao qual qualquer um poderia fazer gol. Foi casados contra solteiros. O Corinthians teve chances, Botafogo teve chances, mas no final terminou 1-1. Um bom empate, pensando nas circunstâncias que foi ali o primeiro tempo. Podemos estar perdendo de 2, 3-0 e aí já a Viola já coloca no saco, vamos embora. Um ponto importante. Espero que o Corinthians alcance logo os 45 pontos, porque acredito que Libertadores é difícil de alcançar. Mas eu espero que 45 pontos a gente não ficar sofrendo aí novamente mais um ano com a questão da Série B. Essas foram as minhas impressões aí desse Corinthians 1, Botafogo 1. E preparar aí porque quarta-feira é guerra. Quarta-feira é aquele jogo que você não tem que jogar, você tem que ganhar. Não importa como, tem que ganhar das pepas. Porque se deixar para decidir lá no Porqueirão, vai ser difícil. Com esse time bundão que nós temos, vai ser difícil. Nós precisamos ganhar de qualquer forma. É isso aí, gente. Curte, compartilha, se inscreva no canal e vai, Corinthians! Falou!